Capítulo 3. A origem da doença. Fala-se muito sobre doença, mas pouco se compreende acerca de sua origem. A cada novo ciclo, uma nova gripe aparece ou uma atualização da enfermidade se revela. Recentemente, enfrentamos uma epidemia global que levou à morte de milhões de pessoas e afetou ainda outras milhares. Independente de onde e por que essa condição surgiu, é fundamental entendermos que as doenças têm a intenção de destruir, distrair ou limitar. Esse nunca foi o plano de Deus para a humanidade. Meu pastor Vinícius ensinou que, ao criar a terra, Deus fez 12 declarações de fé e o que não existia passou a existir. Podemos observar isso nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Atente para a frase, e disse Deus. Confissão 1, Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Confissão 2, Gênesis 1, verso 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Confissão 3, Gênesis 1, 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Confissão 4, Gênesis 1, versículo 11. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Confissão 5, Gênesis 1, verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Confissão 6, Gênesis 1, 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Confissão 7, Gênesis 1, 22. E Deus o abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei-os as águas dos mares, e a terra se multipliquem as aves. Confissão 8, Gênesis 1, 24. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Confissão 9, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Confissão 10, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai os peixes sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Confissão 11, Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que deem semente. E isso vos será para mantimento. Confissão 12, Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E quando Deus terminava de criar algo, a Bíblia diz que Deus via que era muito bom. E após criar tudo, Deus viu que era muito bom. Gênesis 1, 31, parte A. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Se você quiser ouvir essa ministração, acesse a página no YouTube da Igreja Verbo da Vida Volta Redonda e ouça essa ministração completa. Para compreender algo, é imprescindível investigar suas raízes. Desde o princípio, no plano original para a humanidade, não há criação de doenças por parte de Deus. E tudo que ele fez é considerado bom. Portanto, fica claro que a doença não foi criada por Deus, como abordamos anteriormente. Isso é uma obra de Satanás. A enfermidade se torna uma ferramenta de Satanás para destruir a humanidade. Ao conceder o domínio da terra a Satanás, o homem recebeu uma sentença severa e verdadeira. Gênesis, no capítulo 3, no verso 17, vai nos dizer o seguinte:
E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. A maldição adentrou a terra devido à escolha que Adão fez. Creio que ele não imaginava a magnitude que essa decisão teria sobre os milênios seguintes. A partir do pecado, da desobediência de Adão, o homem perdeu o acesso a Deus e a fonte da vida, e a morte então entrou na terra. Aqui se apresenta uma grande oportunidade para entender a raiz desse mal. A lei esclarece bem a questão da maldição que se instalou na terra. Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 15, nos diz: será, porém, que se não atentares e deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre todas essas maldições sobre ti, e te alcançarão. No versículo 58 diz: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. No versículo 61 vai complementar: também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritos no livro desta lei, até que sejam destruídos. No capítulo 28, várias vezes se menciona que o Senhor que trará a enfermidade. Contudo, é crucial recordar algo. Moisés, quem escreveu o livro de Gênesis, viveu antes de Jesus vir à Terra, para revelar à humanidade o verdadeiro caráter de Deus. O povo da antiga aliança não conhecia o caráter de Deus e atribuía a ele tanto as coisas boas quanto as ruins. Deus não pode mentir. Deus é bom. Somente coisas boas podem vir de Deus. Por que as pessoas da antiga aliança não percebiam o caráter de Deus? Porque constantemente desobedeciam às orientações divinas, trazendo juízo sobre si. Vamos pensar comigo esse exemplo. Se um pai orienta seu filho a não colocar o garfo na tomada e o adverte que, se fizer, certamente levará um choque, esse pai é mau? Não. Contudo, se o filho decide desobedecer e colocar o garfo na tomada, e ele acaba por receber um choque intenso, gerando problemas graves de saúde e colocando sua vida em risco, então eu te pergunto: foi o pai que enviou o choque ao filho? Não. O pai apenas informou o que aconteceria se o filho não obedecesse, pois sabia do mal e do perigo que existia em enfiar o garfo na tomada. O filho, mesmo ciente do que poderia ocorrer, escolheu desobedecer e assim trouxe a descarga elétrica sobre si. O pai continua a ser bom e protetor, mesmo diante da desobediência do filho. Outro exemplo: na cidade, por exemplo, que eu habito, Volta Redonda, existe uma empresa de eletricidade chamada Light. Se algum imprudente pular o muro da empresa e tocar nas redes elétricas, ignorando os avisos, o que vai acontecer? Essa pessoa poderá levar um choque ou até mesmo perder a vida por desobedecer às instruções. Concorda? Assim, no versículo de Deuteronômio 28, a interpretação mais próxima do caráter de Deus seria no versículo 15, que afirma: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. As maldições surgem como consequência da desobediência, não porque Deus as enviou, mas sim porque a pessoa decidiu não obedecer a Deus. Não é Deus quem provoca ou traz a doença. Entretanto, quando nos afastamos da aliança ou não compreendemos o que essa aliança nos oferece, isso abre espaço para a manifestação desse mal. Lembre-se que Oséias, no capítulo 4, versos 10, no comecinho, na parte A, vai nos dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas que tipo de conhecimento é esse? Nunca foi tão ensinado sobre a Bíblia, estudos, igrejas, tantos lugares, mas que tipo de conhecimento é esse que a Bíblia está dizendo para nós?
é o conhecimento da palavra de Deus, do seu caráter e da sua vontade. Se alguém acredita que doença é um castigo divino, essa pessoa acaba se acomodando, sem jamais se levantar em fé para resistir à enfermidade e às mentiras do maligno, e assim pode ser levada a crer que essa condição é a sua condição final, e logo poderá morrer por conta da consequência dessa doença. Compreender que o pecado sempre foi a porta de entrada para a enfermidade nos livra de muitos fardos. Saber que já fomos redimidos torna ainda mais claro que a doença não possui legalidade para alcançar aqueles que foram libertos do pecado por meio de Jesus Cristo. Em Cristo somos livres. Pelo seu sangue e pela sua abundante graça somos perdoados de nossos pecados. Efésios 1, no capítulo 7, vai nos dizer: nele temos a redição, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O pecado abriu portas para que Satanás trouxesse à terra a maldição, doença, miséria e morte espiritual, com a consequência inevitável da morte física. No entanto, Cristo nos resgatou da maldição que nos tornava pecadores, culpado, devedor. Justificação para a humanidade só é possível agora através do sacrifício de Cristo. Aleluia! Uma vez que compreendermos que o pecado deu acesso à maldição e a Satanás para causar todo esse mal, devemos entender que, quando Cristo assumiu a maldição em nosso lugar, não há mais razão para aceitar qualquer mal em nossas vidas. Aleluia! Deixe-me contar algo para você sobre uma participante. Vamos chamá-la de Are, mas o nome dela é Artusa. Durante uma edição do Centro de Cura, irmã Are não se via digna de receber o perdão, nem de ser batizada no Espírito Santo, e muito menos de ser curada. Ela acreditava que as dores que enfrentava eram merecidas. Ela estava sofrendo com um câncer de mama. Veja, ela era salva, mas acreditava que o seu sofrimento era justo, era um castigo de Deus para a vida dela. Mas eu quero usar um exemplo bíblico para quebrar essa estigma da nossa cabeça. Em Lucas, no capítulo 13, do verso 10 ao 17, encontramos Jesus libertando uma mulher que estava 18 anos enferma. Vamos lá. E ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que já havia 18 anos. Andava encurvada sem poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, imediatamente se endireitou e deu glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Venham, pois, nesses dias para serem curados, e não no sábado, o seu boi ou o seu jumento ou da O chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Venham, pois, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Respondeu-lhes o Senhor: hipócrita! Cada um de vocês não desata no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para levá-lo a beber? E essa filha de Abraão, que Satanás mantinha presa há 18 anos, não deveria ser liberta no dia de sábado? Ao invés disso, todos os seus opositores se envergonhavam, enquanto o povo se alegrava com os gloriosos feitos de Jesus. Os religiosos daquela época, e os de hoje também, ficam indignados com a cura. Eles ficam indignados ao ver alguém ser curado. Mas o ponto que eu quero destacar é a pergunta de Jesus: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas 13:16. Hoje vivemos numa aliança superior à de Abraão. Aleluia! O mesmo Jesus que curou continua curando. Voltando para a história da irmã Are,
Ela ouviu essa verdade no primeiro dia, no centro de cura, e ao final daquele dia, o seu rosto já não carregava mais o peso da mentira que Satanás havia contado para ela. A religião tinha implementado no seu coração. Então, no segundo dia, ela chegou mais leve, sedenta e desejosa de saber mais sobre a verdade que havia sido revelada a ela. Ao fim do segundo dia, saiu liberta de toda a culpa e peso. E na manhã do terceiro dia, o câncer que estava em seu seio havia desaparecido. Ela chegou ao nosso encontro sem acreditar no que estava acontecendo em sua vida, mas algo ainda faltava: a alegria. Após receber a imposição de mãos, uma das ministras de cura se aproximou e o Espírito Santo derramou sobre ela um óleo de alegria. Em suas palavras, ela declarou: eu não sabia mais como sorrir e agora percebo uma alegria brotando de dentro de mim. Você percebe que o que vem de Deus é completo? Ela saiu totalmente restaurada, não lhe faltando mais nada. Saiu livre, curada e cheia de alegria. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como essa verdade nos liberta? Entendemos que tudo o que precisávamos, Jesus já fez na cruz. E crer nessa verdade nos retira da condição de presos e condenados para nos tornarmos livres de toda a maldição. É simples assim. Você não precisa pagar nenhum preço, pois Jesus Cristo já pagou. Agora a sua tarefa é aceitar o que Ele já fez por mim e por você. Romanos 8, no verso 1 e 2 vai nos dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No verso 11 vai nos dizer também: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Acredite, você precisa receber essa verdade para que Deus possa libertar outros através de você. Foi assim comigo, com o meu pastor, com o pastor do meu pastor e com muitos outros. Uma vez que essa liberdade chegou, maldito nunca mais.